Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Pedro Feitosa, dessa vez para falar dos jogos desse sabadão. Tem R$5, 100% gratuito para vocês no link da descrição desse vídeo. Aproveita, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback e vamos crescer esse canal, galera. Manda aí para os amigos para a gente poder crescer essa comunidade aqui de trader esportivo profissional. Beleza? Vamos direto às análises dos jogos desse sabadão, que tem muito jogo interessante para a gente analisar. E vamos direto à análise do primeiro jogo na tela. É campeonato alemão, é Bayern de Munique contra Hoffenheim. Isso mesmo, o Bayern perdeu aí para o Manchester City. Ficou vida complicada para o Bayern agora no próximo jogo, mas eu vou ser sincero com vocês, a minha torcida é pelo City. Para essa Champions League, acredito que Guardiola merece esse título com o Manchester City. E o que faltava para o City, na minha opinião, chegou, que é o Haaland. Mas aqui é campeonato alemão, vamos lá. Na classificação, o Bayern está muito próximo ali do Borussia Dortmund, são apenas 2 pontos de diferença de um time para o outro. Tem que ver também que time o Bayern leva a campo, já que ele tem um jogo de volta contra o Manchester City. E o time aí vem com certo desgaste. Então, para esse jogo aqui, eu prefiro trabalhar mercado de gols. Tudo bem que o mercado de gols dos jogos do Bayern, principalmente quando ele joga em casa, geralmente é muito esticado. Só para você ter uma noção, mais de meio HT, 1,14. Mais de 1,5, impossível, 1,06. Mais de 2,5, 1,25. É muito baixo, cara, muito baixo. Bayern de Munique marcou gol em 90% dos seus jogos, marcou primeiro em 80%, mas é um time que levou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos. Esse não é um número comum para o time do Bayern de Munique. Do outro lado, um Hoffenheim que marcou primeiro nas últimas 4, mas levou gol em 90% dos seus jogos. Para esse jogo, tem que se trabalhar aqui mercado de primeiro tempo, não tem muito para onde correr, porque se você for trabalhar mercado só de gols, você vai ter que pegar aqui um mais de 3,5 a 1,55. É uma odd assim bem esticada. Então assim, você pode vir aqui em primeiro tempo, e nessa opção de primeiro tempo, temos aí 2 mercados interessantes. Um é a vitória do Bayern de Munique no primeiro tempo, é um time que joga muito em cima desde o início da partida. Ou a outra é mais de 1,5 gols no primeiro tempo a 1,69. Pedro, qual dos 2 mercados te agrada mais? Sinceramente, o que mais me agrada é esse mais de 1,5 no primeiro tempo, porque assim, o Bayern vem cansado, vem de um jogo super importante, tem jogo já na sequência contra o Manchester City de novo. O Hoffenheim, que está ali na zona, deixa eu mostrar para vocês aqui, está muito próximo ali da zona de rebaixamento com 28 pontos, são apenas 5 pontos de diferença para o Stuttgart, tem uma boa média de gols por jogo. Então assim, para esse jogo, mais de 1,5 gols no primeiro tempo a 1,69, essa é a minha melhor opção. Saímos da Alemanha e vamos direto para a Espanha, La Liga, Campeonato Espanhol. Temos aí Cádiz contra Real Madrid. O Cádiz que está ocupando aí a 14ª colocação, o time estava muito mal, deu uma melhorada aí nos seus resultados, já ocupa ali a 14ª colocação, 4 pontos na frente do Valência, ainda corre sério risco de rebaixamento. E você tem o Real Madrid aí em segundo colocado, 13 pontos atrás do Barcelona, dificilmente deve buscar essa diferença. No meu modo de ver, no meu modo de analisar, o Real Madrid está com a cabeça muito mais voltada para a Champions League do que para o Campeonato Espanhol. É como se, tipo assim, o time já tivesse meio que aceitado que nessa temporada vai dar Barcelona. Lógico que não é que os caras vão abrir mão do campeonato, etc. Eu tô dizendo assim, no psicológico dos caras, é muito mais fácil, você tá muito mais próximo ali de conquistar uma Champions, onde falta poucos jogos, já ganhou o primeiro jogo, do que conquistar o Campeonato Espanhol, que ele tá com essa diferença enorme aqui para o Barcelona. Para esse jogo, uma olhadinha nos números, Cádiz, mais de 1,5 em 80% dos seus jogos, menos de 3,5 em 80%. Do outro lado, um Real Madrid que marcou gol nas últimas 7 partidas, marcou primeiro nas últimas 4 e marcou 2 ou mais gols nas últimas 4. Para esse jogo, não vou trabalhar aqui essa vitória do Real Madrid, não sei também qual time Ancelotti deve levar a campo, já que ele já tem um jogo de volta na sequência da Champions, vem de uma sequência também muito grande de jogos. Eu prefiro trabalhar aqui mais de 1,5 gols a 1,25, 25% de retorno, para poder trabalhar aquela múltipla.
Essa é a minha melhor opção para Cádiz e Real Madrid. Não vou trabalhar aqui Becker e Real Madrid, apesar do Real Madrid sim ser o favorito nesse jogo, mas prefiro trabalhar mercado de gols. E agora vamos para o campeonato inglês, porque tem Manchester City contra Leicester, campeonato inglês. O City aí deu uma certa distanciada do Arsenal, tá a 6 pontos do seu oponente, porém tem um jogo a menos, tá? Então, se o City, por exemplo, ganha o seu próximo jogo, fica apenas 3 pontos e aí empata em número de jogos. City 29 jogos, Arsenal 30 jogos. Então, assim, ainda tem lenha para queimar nesse campeonato inglês. O City meteu um 3-0 sonoro no Bayern de Munique, praticamente botou a mão para poder avançar para a semifinal da Champions. Mas assim, a gente já viu muita coisa acontecer quando o assunto é Champions League. O time não deve desligar, tem um dos melhores treinadores do mundo, na minha opinião, é o melhor, mas aí é questão pessoal. Então assim, vai enfrentar o Leicester que é o 19º colocado, com 25 pontos em 30 jogos, correndo sério risco de ser rebaixado. Tem uma tendência aí de ser um grande jogo. A odd do City está bem esmagada aqui a 1.14. Qual o melhor mercado que eu identifico para esse jogo? Dá uma olhadinha aqui só nos números rapidinho para poder falar para vocês. O City marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nenhuma delas, ganhou as últimas 9, marcou 3 ou mais gols nas últimas 5 e vem com o Leicester totalmente mal. Levou gol nas últimas 10, não ganhou nas últimas 9. É o contrário, o que está acontecendo para o City de bom está acontecendo para o Leicester de ruim. Perdeu 80% dos seus jogos, levou no primeiro tempo em 80%. É um time que realmente está muito mal defensivamente. Para esse jogo, poderíamos trabalhar aqui. A vitória do City no primeiro tempo seria uma boa opção para os comandados ali de Guardiola entrar com tudo, abrir 2-0 no primeiro tempo, e aí no segundo tempo já dava uma poupada pensando no jogo da Champions. Mas eu vou um pouquinho mais safe aqui, eu vou de 0.5 HT, 1.20, 20% de retorno. Essa é uma opção para você fazer uma múltipla. Pedro, eu quero fazer seco nesse jogo. Aí eu já entraria vitória do City no primeiro tempo. Essa seria a minha análise para uma entrada seca. Para uma entrada múltipla, que para mim é a melhor opção para esse jogo, é mais de 0.5 HT com 20% de retorno. Essa é a minha análise para Manchester City contra Leicester. Pedro, quero dar uma arriscadinha a mais nesse jogo. O que é que você me indica? Se o City vier 100% titular com o Haaland jogando, o Haaland para marcar gol pode ser uma boa opção também, beleza? Então essa é a análise para Manchester City contra Leicester, campeonato inglês. Agora vamos para o campeonato italiano. Temos aí a líder Napoli contra o Hellas Verona. O Hellas Verona que está brigando para não ser rebaixado para a segunda divisão do campeonato italiano. O Hellas é o 18º colocado, tem 22 pontos, 4 pontos atrás do Spezia. A Napoli é líder isolada com 74 pontos. É quase aí que uma virtual campeã. Então assim, para esse jogo, o Napoli jogando em casa, porém com a cabeça muito pensando na Champions League, perdeu o seu primeiro jogo, precisa de uma vitória pelo menos para poder levar a disputa para pênalti, ou de uma vitória de 2 gols para poder classificar. Então, a Napoli está nesse jogo, mas a cabeça está pensando um pouco lá na Champions League. Então, por conta disso, essa odd aqui da Napoli, ela está um pouquinho alta para ser o líder isolado jogando contra um time que está dentro da zona de rebaixamento. 1.53 seria interessante, mas tem que ter esse cuidado. Napoli virtual campeã e com a cabeça na Champions League. Por isso eu vou fazer aqui uma aposta criada com vocês, aqui no jogo da Napoli. Eu vou que vai ter, aqui criar aposta, pelo menos um gol no primeiro tempo. Mercado de gols, total de gols, primeiro tempo, mais de 0.5. E vou aqui, hipótese dupla, Napoli ou empate. Eu vou aqui um pouco mais safe na Napoli. Vai que ele dá uma vaciladinha, pensando demais na Champions, acaba levando ali um empate do Verona, que precisa muito do resultado para poder se distanciar da zona de rebaixamento, com quase 60% de retorno. Então, essa é a minha opção para Napoli contra Hellas Verona. Napoli o empate e pelo menos um gol no primeiro tempo. É uma aposta criada, é uma aposta personalizada que eu fiz nesse jogo válido pelo campeonato italiano.
E o meu palpite gratuito para esse sabadão de muitos jogos, de muito futebol, é justamente no jogo da Napoli contra o Hellas Verona. Coloquei aí dupla chance da Napoli, ou seja, Napoli ou empate. A gente só perde se a Napoli perder esse jogo em casa. E pelo menos um gol no primeiro tempo, mais de 0,5 HT. Melhor dos cenários, Napoli abrir logo o placar no primeiro tempo, bate o 0,5 e a gente fica muito bem na nossa entrada de dupla chance da Napoli. Quase que 60% de retorno, coloquei uma unidade aqui, minha unidade é de 1.000, 1.000 numa odd de 1,59, 1.590, esse é o retorno para esse jogo, esse é o meu palpite gratuito para esse sabadão de futebol, é confiando na líder do campeonato italiano. Então, dá uma analisada, você não precisa necessariamente copiar e colar. O que você pode fazer é também fazer a sua análise em cima do meu palpite, em cima da minha análise. Se você não concordar, tá tudo bem. Às vezes você pode trabalhar aqui no mercado de gols, mais de 1,5 gols na partida, meio no primeiro tempo, pode trabalhar mercado de cantos, aí você trabalha onde você se sentir mais confortável. Mas essa, particularmente, é a minha análise para esse jogo de Napoli contra Hellas Verona, jogo válido pelo campeonato italiano. Vamos nessa que as análises não param, vamos ao quinto jogo analisado desse sábado. Cadê aqui? Primeira Liga de Portugal, vamos para Porto e Santa Clara, o Porto que conseguiu vencer o Benfica, diminuiu aí a distância para 7 pontos. Quem sabe, hein? Se o Benfica der outra tropeçada aí, o Porto pode encostar. Então vamos lá. Vai enfrentar o último colocado da competição, que é o Santa Clara. Então assim, muita chance de vitória para o Porto. É tanto que essa odd aqui está bem esmagada a 1,11. Odd de gols também horrível. Mais de 1,5 a 1,13. Mais de 2,5 a 1,44. Com vocês, nesse jogo, eu vou fazer uma aposta criada. Se você quiser dar uma olhadinha aqui nos números gerais, os números do Santa Clara são péssimos. Não é à toa que é o último colocado. Levou gol primeiro em todas as últimas 10 partidas. Em 100% dos seus últimos 10 jogos, ele saiu perdendo. Levou gol nas últimas 10, não ganhou nenhum desses últimos 10 jogos e perdeu as últimas 8. Então, assim, tem que dar Porto nesse jogo, né? Pelo amor de Deus. Então vamos aqui, ó, criar uma aposta. Eu vou colocar que aqui para vitória no primeiro tempo, que o Porto vai ganhar esse jogo ainda no primeiro tempo. Adicionar a seleção vitória do Porto no primeiro tempo e que a partida vai ter pelo menos mais do que 1,5 gols, a odd aí de 1,51. E aqui, para a gente poder dar uma trabalhada, uma esticadinha a mais nesse jogo, a gente pode trabalhar ainda total de escanteios, mais de 7,5. Olha para como vai para uma odd de 92% de retorno. Vitória do Porto no primeiro tempo, mais de 1,5 gols na partida e mais de 7,5 escanteios. É uma aposta criada, são 3 mercados diferentes. É vitória no primeiro tempo, mais de 1,5 gols na partida e mais de 7,5 escanteios. O Porto deve vir para cima, joga contra o último colocado, precisa encostar no Benfica e esse é o jogo ideal para o time do Porto fazer aquele placar um pouco mais elástico. Essa é a minha análise para Porto contra Santa Clara, jogo válido pelo campeonato português. Aposta tripla, cria a aposta. Se você quiser o link exatamente da casa aqui que eu estou fazendo essa operação, vai estar na descrição e tem inclusive R$5 gratuito para você iniciar no mercado de trader esportivo. Então Porto e Santa Clara, vitória do Porto no primeiro tempo, mais de 1,5 gols e mais de 7,5 escanteios com 92% de retorno, essa é a minha análise. E para fechar aqui o nosso sabadão com chave de ouro, início do Campeonato Brasileiro. Palmeiras contra Cuiabá, eu tinha que mandar uma análise nesse jogo. Então o Palmeiras está muito bem, fui nos últimos jogos do Palmeiras, peguei lá o jogo contra o Água Santa que foi campeão, peguei o jogo da Tombense, inclusive no jogo da Tombense eu fiz uma análise de over gols, mais de 2,5 gols, bateu ainda no primeiro tempo. No jogo saíram 6 gols. Peguei essa odd aí com mais de 60% de retorno de lucro. E para agora temos Palmeiras contra Cuiabá, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. É o início do Brasileirão. Aqui não dá nem para olhar a classificação, mas Palmeiras marcou gol nas últimas 6, marcou primeiro em 80% dos seus jogos, não perdeu 80% dos seus jogos. Uma das derrotas aí foi para o Água Santa recentemente. Cuiabá, que apesar de jogar aí um campeonato estadual relativamente de menos poderio financeiro e de qualidade técnica entre as equipes, ainda assim é um time que levou o gol em 80% dos seus últimos 10 jogos. É um número relativamente interessante para o Cuiabá,
que está na primeira divisão e que enfrenta equipes aí menores. Então, para esse jogo aqui, Palmeiras, muito importante iniciar a competição vencendo, iniciar com o pé direito. O Abel, ele é o tipo do treinador que ele não abre mão de nenhuma competição. Ele quer jogar da melhor forma possível em todas as competições que estão jogando. Então, o time acabou de ser campeão paulista, o time venceu na Copa do Brasil, o time está jogando Libertadores, tem jogo contra o Cerro Porteño, mas vai jogar agora Campeonato Brasileiro e com certeza absoluta Abel quer vitória para esse jogo. Pode ser até que ele dê uma mesclada no time, mas mesmo o time mesclado do Palmeiras jogando em casa com o apoio da sua torcida, ainda assim é melhor do que o time do Cuiabá. Então a minha análise para Palmeiras e Cuiabá é uma vitória do Palmeiras com praticamente 30% de retorno para você poder colocar naquela múltipla. Então análise para Palmeiras e Cuiabá, vitória do Palmeiras na estreia pelo Campeonato Brasileiro. E dessa forma finalizamos aí mais um dia de análise. Acreditem, hoje tem mais de 1.300 jogos nesse sábado de muito futebol. É muito jogo, né? Então eu tenho que escolher, assim, dentre todos esses mais de 1.000 jogos, escolher 5, 6 jogos para poder analisar com vocês. Não pode ser também mais do que isso, senão o vídeo fica muito longo, fica chato, a galera já não assiste. Então eu tento resumir o máximo possível, sem deixar perder informações importantes. Espero que vocês gostem, deixe o seu feedback, deixe o seu comentário aqui embaixo. Fala pra mim que outro campeonato que eu não falo aqui, que você quer ver, que aí eu vou fazendo isso junto com vocês, beleza? Espero vocês no vídeo do domingão, que também vai ter muitos jogos interessantes. Valeu, galera!